Que maneiro. Minha mãe, quando veio da roça, ela foi morar em Santa Teresa. Trabalhou numa casa de família lá. 1965. É outro lugar. Aí, eu nasci em 69. Quando a gente era garoto, ela levou a gente para passear lá em Santa Teresa, no bondinho, Largo do França e tal. A gente ia até lá em cima e tal. Hoje em dia é lindo e perigoso, né? Mais ou menos. Tá melhor? Tá muito turistificado. Porque teve uma época que estava muito abandonado, né? Mas não tá mais tão assim, não. Não. Tem muitos hotéis. É mesmo? Tem hotéis de luxo. O hotel que eu trabalho, ele é intermediário porque o dono já tem um hotel de luxo no Maranhão e esse hotel é mais alternativo, é um hotel para artistas, tem estúdio de música, Que coisa chique, hein? É um pouco mais alternativo. Mas, tipo assim, na rua da frente tem hotéis com a diária 2.000 e pouco, 3.000. Que maneiro. Então tá bem turistificadinho. Tem vários hostels, né? Que são tipo albergue, mas tem uma partezinha de lá que tá carinha. Que maneiro. Tem uma partezinha. É para os moradores, né? O bondinho agora só tem para turista, custa R$20. Entendi. Mas acho que o morador mostrou para vocês e você não tá. Entendi. Fala, meu irmão. Você, eu tô te conhecendo hoje, né? Estava na aula passada, não? Não, na aula passada não consegui vir. Tá, você é o? Renan. Beleza, Renan. Aí o Paulo tá. É Paulo, né? É o Paulo. Paulo tá aí, grande Paulo. E Elaine, né? Elaine, tá beleza. Bom, irmãos, nós vamos recomeçar. Aqui, esse microfone só capta o que eu falo, mas ele não sai pela caixa, não, né? Tá, mas também não tem problema, não. A sala tá tudo bem, dá para ouvir bem. Vamos orar para a gente começar? Você pode orar, Rebeca, para a gente? Senhor, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de não só aprender sobre Bíblia exatamente, mas conhecer mais um pedacinho de você. Em nome de Jesus, a gente pede para que o Senhor abra as nossas mentes agora, para que não só o professor fale com a gente, mas que a nossa mente esteja aberta para a revelação do Espírito através dessas palavras. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos a tua presença aqui, que é o que a gente mais ama. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, gente, fazendo uma rápida recapitulação, o estudo da bibliologia, né, a doutrina das Escrituras, o estudo da Bíblia Sagrada, tem um alvo. É responder essa pergunta em nosso coração, sobretudo na vida dos crentes. Estou na sua frente, Diego? Não. Dá para ver? Sobretudo na vida dos crentes. Qual é a pergunta? Posso confiar na Bíblia? Eu posso confiar na palavra de Deus? Por quê? Retomo uma fala da semana passada. Porque quando a gente tem uma experiência de conversão com Jesus, a gente tem Ana e Leandro. Quando a gente tem uma experiência com Jesus, a gente... O mesmo Espírito que nos, como diz a Bíblia, né? Ele nos conduz ao conhecimento da verdade. Ele, como Jesus disse lá em João, quando vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, como agente de Deus na conversão do homem, né, do ser humano, ninguém se converte sem a ação do Espírito Santo em sua vida. O mesmo Espírito que testifica no coração da gente naquele dia, naquele momento em que a ficha cai, em que as escamas dos olhos saem, né? Você já frequentou a igreja várias vezes, entrou várias vezes, mas naquele dia foi diferente. Você nasceu num lar evangélico, mas naquele dia alguma coisa mudou, o seu entendimento se tornou mais evidente, o evangelho se tornou mais claro. Eu, por exemplo, eu entrei em igrejas evangélicas antes da minha conversão,
só me lembro, talvez, da cor da igreja por dentro. Umas eram assim, homens de um lado, mulheres de outro. Algumas vezes eu entrei. Mas teve um dia na minha vida especificamente, ao entrar ali, eu ouvi a mensagem, e aquela pregação me impactou de tal maneira naquele dia que eu falei assim, como é que sabem no meu interior dessa maneira se eu nunca contei essas minhas dúvidas para ninguém? E ali eu entreguei a minha vida a Jesus, porque eu percebi que era Deus que estava fazendo aquilo ali, eu me rendi ao apelo diante da mensagem do Evangelho. Mas o mesmo Espírito, quando ele realiza isso na nossa vida, ele também nos dá o entendimento de que a Bíblia, de que aquilo que para a gente foi sempre fictício. Por exemplo, antes da minha conversão, eu dizia às pessoas que me evangelizavam, com base na psicologia, eu dizia, olha, não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus. Né? Deus é uma criação humana, eu dizia. Porque o homem tem a necessidade da transcendência, o homem tem a necessidade da eternidade, porque tem consciência da finitude, e, ao mesmo tempo, o homem não dá conta disso sozinho. Então, ele deve ter criado religião, subterfúgios, deuses, Deus, etc. Até que o dia que eu tive o meu encontro com Deus, e eu não podia negar, e não podia dizer para mim mesmo que aquilo era fruto da minha construção e da construção do inconsciente coletivo. Era Deus na minha vida. Aquilo mudou a minha história. O Espírito Santo, entretanto, ele também coloca no nosso coração, nesse momento, certa convicção de que a palavra de Deus é a verdade, conquanto no início da nossa caminhada a gente ainda não sabe explicar todas as coisas. Não é assim? A gente primeiro crê, como eu estava conversando com o Diego aqui um pouco antes, eu ainda não consigo entender um monte de coisa. Ele disse para mim, mas eu creio que Deus tem um propósito por detrás disso. E a gente lê a Bíblia, às vezes não consegue compreender todas as coisas, até porque algumas não serão compreensíveis para nós aqui, e nem em tempo algum, como a Bíblia diz lá em Deuteronômio 29, 29, tem coisas que são mistério para Deus, as coisas reveladas pertencem a nós, as ocultas e encobertas pertencem a Deus, tem coisa que não tem, nunca nós teremos a condição de compreender na totalidade, que é a criação, como foi criado, qual é o poder de Deus. Se Deus é infinito e continuará sendo, e nós somos seres humanos finitos, redimidos pelo poder de Deus, mas a gente não é Deus, então sempre Deus será maior do que nós, e a gente sempre terá o que aprender de Deus, ainda que seja depois na eternidade com Ele. Né? A gente não vai chegar um dia que vai dizer, já sei tudo de Deus. Nunca. A eternidade vai ser um eterno aprendizado de Deus por toda a eternidade, um momento depois do outro, sem nunca se esgotar, sem nunca chegarmos ao fim do conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável. Acho que até a nossa ideia de infinito é pouco. É pouco. Então, mas o Espírito Santo, ele já coloca isso, e por um outro lado, a gente crê, mas não consegue explicar todas as coisas. O nosso estudo propõe explicar mais do que a gente apenas crer e nos levar a crer de forma maior e mais consistente a partir de várias evidências e vários pressupostos. Na aula passada, eu comecei falando Na aula passada eu comecei falando sobre revelação geral ou natural e a revelação particular ou especial. A geral, como a gente viu, ela está na natureza, na criação, né? Ela está no café da manhã da Raíssa, eu me lembro muito bem, né? Raíssa olhou, saiu para fora de casa, tomando café da manhã, de manhã cedo, viu o sol nascer e disse, meu Deus, quem fez essas coisas? A criação revela o Criador. Mas a criação, conquanto revele o Criador, ela vai servir como base para condenação. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que os homens, a perceberem, os homens aqui no sentido genérico, né, a humanidade,
ao perceber a criação, não glorifica o Criador. Do ponto de vista natural, sem uma obra do Espírito Santo em nós, eu e você não somos nada, porque nenhum de nós, por melhores pessoas que sejamos, somos capazes de olhar para o lado de fora, falar assim, isso aqui não fui eu que construí, foi Deus, foi um Deus. Mas a criação somente não me dá substância suficiente para dizer, esse Deus enviou um filho que morreu pelos meus pecados. Essa criação está sujeita à vaidade, como diz o apóstolo Paulo, que é a corrupção, né? A criação também ficou sujeita à corrupção por causa do pecado de Adão. Está lá no Gênesis, lembra disso? Gênesis 3. Agora, Adão, por sua causa, maldita é a terra. A terra agora também ficou toda detonada. As estruturas ecológicas, cosmológicas, ficaram desestruturadas, assim como o ser humano ficou desestruturado psicologicamente, sociologicamente, antropologicamente, biologicamente, teologicamente. Lembram disso? Ele ficou mal consigo mesmo, ele passa a ter vergonha, ele passa a ter medo, ele fica mal com o próximo, que é a estrutura sociológica, a mulher que era carne da sua carne, agora é essa coisa aí que você me deu, né? E a culpa começa a permear os relacionamentos. A estrutura biológica, porque o homem agora passa a ter circunstâncias no seu corpo físico que vão conduzi-lo à morte. A estrutura teológica, porque agora é rompido o relacionamento com Deus, e agora toda relação com Deus vai ser mediada por meio de sacrifício. Deus mata um animal, veste Adão e media. Fala aí, Elaine, tudo bem? Aí Elaine chegou, é melhor Paulo ter a Elaine do seu lado do que o Renan, não tem a menor dúvida, né? Ele não precisou nem falar, ele já saiu dali, né, Renan? É isso aí. Então, todas essas estruturas humanas foram maculadas. Então a gente viu isso. A revelação geral, ela aponta para a existência de um Criador, mas ela não dá detalhes desse Criador, dessa criação, todos os detalhes, e ele não dá o caminho da redenção, porque quando eu olho para a natureza, suponhamos que eu não seja ateu e não seja crente. Se eu for ateu, eu vou olhar para a natureza, para a criação, e vou dizer assim, aquela explosão cósmica que houve lá há muito tempo atrás, que negócio, como é que deu certo, né? Porque a explosão gerou coisas ao acaso, e o acaso gerou todas as coisas ordenadas hoje em dia. Gerou um homem que é capaz de fazer um aparelho de ar-condicionado. O acaso é um negócio fantástico. O ateu pode pensar assim, né? Tem que ter muita fé no ateísmo, né? Tem que ter mais fé no ateísmo do que você crer que, de fato, existe um Criador. Esse Criador é um ser moral e é um ser inteligente. Mas aí, suponhamos, eu não seja ateu. Então, eu olho para essa criação e digo assim, que coisa maravilhosa, né? Isso aqui só pode ter tido um Criador. Mas eu também não sou crente. Então, eu olho e reconheço, precisa ter havido um Criador. Mas olhar a beleza da criação e ver que esse Criador deve ser onipotente, né? Porque como é que o cara faz um negócio desse, etc. Olhar para essas características do Criador não me conduzem a resolver um problema que existe dentro de mim, que é moral e espiritual. A quebra da lei de Deus no meu coração, que é o meu problema moral, o meu problema ético e moral. Eu sei que tem alguma coisa errada em mim. Eu sei que, por melhor pessoa que eu seja, existem pensamentos que passam na minha mente que são completamente deploráveis. E isso é tão verdade que, se um dia abrisse um data show, agora aqui, suponhamos, né? Estamos nessa aula e Deus fizesse um milagre, ou acontecesse uma coisa, de repente abre-se aqui nessa tela o que se passa na cabeça de Renan. Vou pegar Renan hoje, né? É a primeira aula dele, deixa eu pegar. Renan, tudo o que se passa na cabeça de Renan seria um terror. Porque teria coisas boas, teria coisas ruins,
e teria coisas ruins demais. Eu não estou falando contra você não, tá, Renan? Mas essa é a realidade sua, é a realidade minha, é a realidade de cada um de nós. Qual de nós poderia dizer assim, diria com toda a garantia nesse exato momento aqui? Eu queria que Deus abrisse um data show aqui, por mim, pode abrir aqui na minha cabeça. Não tenho, nunca passou nenhum pensamento perverso, nenhum pensamento errado, coisa nenhuma esquisita. Alguém se garante? Quer alguém fazer essa oração? A gente diz amém, que a gente aqui, né, espírito de fofoca, todo mundo vai querer saber. A gente diz, não, claro que não. Por quê? Porque essa é a natureza humana. E até por esse motivo, né, a gente deve entender a falha do outro. Porque não muda nada. É Deus que conhece os corações e os pensamentos. Se viesse para o lado de fora o que muitas vezes passa dentro da nossa cabeça, seria um terror. Seria motivo de vergonha para todos nós. Então, quando eu olho a criação, eu tenho noções do Criador, mas isso não resolve o meu problema. Como é que eu posso ser salvo desse Luís que existe dentro de mim? Aonde eu encontro essa resposta? Por isso, então, Deus precisou dar a sua palavra revelada. Por isso que Deus precisou revelar-se especialmente por meio das Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia vai narrar tudo que é concernente à criação, lembram da aula passada? Criação, a queda, a redenção e a consumação. Eu tenho o manual do fabricante, eu tenho ali as informações do Deus que criou todas as coisas. Por que que o que foi criado num estado de perfeição ficou escangalhado? Como esse negócio que ficou escangalhado, que sou eu, pode voltar a um estado original que Deus planejou, e até superior ao estado original, porque Paulo diz que o primeiro Adão era alma vivente, mas o segundo Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. Na eternidade, nós estaremos numa condição melhor do que a condição que Adão estava, e como vai se consumar todas as coisas. Então, Deus deixou a Escritura. Por isso que é necessário, então, a gente também pregar o Evangelho. Por quê? Porque a salvação vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. É a mensagem do Evangelho que leva o pecador a olhar e saber o caminho de volta. A criação só mostra para ele que ele está perdido. A Bíblia aponta o caminho de volta. Bom, então a revelação geral, ela não salva o homem, antes ela serve para condená-lo. Porque ela apresenta aspectos do Criador, mas ela não dá o caminho das pedras. Como é que a gente é salvo? A gente é salvo por meio da revelação, é óbvio, por meio da obra de Cristo, mas a obra de Cristo se encontra na revelação especial, que é a palavra de Deus. Bom, como é que essa palavra, como é que essa Bíblia foi escrita? Agora a gente vai ver. Presta atenção. Ela foi escrita por um período de aproximadamente 1.500 anos. Vamos ver as coincidências do acaso, né? As coincidências do acaso na formação desse livro que você tem aí em mãos, e eu também. Pode perguntar, Rebeca. Uma dúvida agora. Pergunte. Eu tinha entendido que essa revelação especial seria a pessoa conseguir enxergar o Criador, enxergar não só a criação, e sim enxergar o Criador. Mas agora que você falou, tipo, como se fosse a Bíblia. Uhum. Eu fiquei com dúvida, porque eu imagino assim, que algumas pessoas, talvez por falta de acesso mesmo, em algum momento não tiveram acesso à Bíblia. Uhum. Mas elas tiveram acesso a Deus, ao mesmo Deus que nós, Uhum. mesmo sem conhecer Jesus. Uhum. Tipo assim, uma tribo no meio de um nada. Uhum. Essa pessoa, ela teve uma revelação especial, mesmo sem ter contato com a Bíblia? Essa é uma pergunta difícil para ser respondida sob qualquer espectro teológico. Porque se eu fechar a questão endurecida demais, eu vou ter um problema. Se eu abrir essa questão demais na teologia, a gente vai ter outro problema. Explico.
Se eu disser para você que é muito comum a gente pensar assim, não, vou seguir o raciocínio de Paulo, Romanos capítulo 4, capítulo 5, quando o gentio faz as coisas da lei, não tendo ele conhecimento da lei, para si mesmo, ele realiza as coisas da lei. E aí utiliza a lei da sua consciência que ora condena, ora absolve. O problema é o seguinte, se eu entender que esse indivíduo pode ser salvo sem a mensagem de Cristo, não estou dizendo pela leitura da Bíblia, né? Quando eu estou dizendo que a Bíblia é a revelação especial, daqui a pouco eu já falo com vocês, tá, que chegaram para conhecer o nome de todos. Quando eu estou falando da revelação especial, eu não estou falando necessariamente que a pessoa precisa ter a Bíblia toda em suas mãos. Às vezes, apenas um pedaço do Evangelho vai ser o conhecimento da obra de Deus por meio de Jesus. Então, se eu disser assim, não, ele vai ser salvo pela sua consciência, eu tenho um problema na teologia, que é o quê? Para que eu vou fazer missão, então? Para que eu faço missão? Para que eu levo a sério as palavras de Jesus, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado? Para que eu preciso, de fato, levar o evangelho a toda criatura? Para que eu preciso ir fazer discípulos? Se quem não ouvir vai ser julgado pela sua consciência e não pela rejeição ou adoção da mensagem do evangelho. Seria o caso do eunuco, quando Filipe... Mas o eunuco tem um contato com o evangelho. Sim, mas ele não estava entendendo nada, né? Exato. Filipe, eu creio que não teve muito tempo para explicar para ele Tudo, né? coisa. Exato. Teve um pequeno espaço de tempo onde ele pregou ali o eunuco. Isaías 53, que era onde o eunuco estava lendo e não compreendia. Isso. Sim, exatamente. A pergunta dela é ainda... A gente pode passar por essa questão, né? Essa questão ilustra bem o fato do indivíduo não ter precisado de toda a Escritura. Pelo contrário, até o Novo Testamento, aqui diga-se passagem, toda vez que o Novo Testamento cita as Escrituras, ele não está citando o autor do Novo Testamento, quem está ali, ou Paulo, ou Pedro, ou Filipe, ou o eunuco. O que diz as Escrituras, ou Pedro, no seu primeira mensagem, no capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, como diz a Escritura, não é o Novo Testamento. O Novo Testamento não está nem pronto, a gente até vai ver isso aqui. Eles estão citando o Antigo Testamento, né? Então, quando o eunuco disse para Filipe, eu não tenho quem entenda, onde que ele estava lá? O texto diz, estava lendo Isaías, no capítulo 53. E aí, diz que Filipe sobe a carruagem e, partindo daquele texto, ele anunciou Jesus. Então, Filipe fez o quê? Ele mostrou que a profecia de Isaías 53 apontava para o Messias, que é o Cristo, que tinha sido crucificado alguns dias antes, ali mesmo em Jerusalém. Tá? Mas a questão é essa, se eu abro demais, eu digo que Jesus Cristo é a porta e existe uma outra janela para ser salvo. Quem não for salvo por Cristo vai ser salvo pela consciência. Eu encontro respaldo para isso na Escritura? Esse é o problema. E aí, como é que eu digo assim, Jesus é o único caminho? Mas às vezes, não sei, eu acredito que talvez Deus, em sua infinita graça e misericórdia, tenha, sei lá, acesse algumas pessoas, eu posso não prestar as pessoas, mas sem essas pessoas saberem que o nome, eu dei esse exemplo de estar numa tribo, no meio do nada, que ainda não chegou um missionário lá e falou o nome de Jesus, mas Jesus, de alguma forma, vai se manifestar para a pessoa. Ok, então... Não, então era isso que eu queria saber. Ok. Essa pessoa, ela tem a revelação especial, porque ela não enxerga só a criatura, ela enxerga o Criador de verdade, mas não sabe exatamente assim. Digamos que esse não é o meio usual de Deus, porque o meio usual de Deus é por meio da pregação do Evangelho. Mas Cristo é a revelação especial de Deus.
quando Jesus estava andando com seus discípulos, a revelação especial estava ali. O cumprimento de todo o Antigo Testamento e de todas as profecias estava ali diante deles. Cabia crer naquela pessoa. Exatamente. Então, por que eu falei para você que o perigo da gente fechar demais e abrir demais, mas não entender esses espaços? Se eu abro demais, eu digo o seguinte: Jesus é o único caminho? Não, tenha consciência do cara. Olha os desdobramentos disso. Bom, então não vou nem pregar o evangelho. Se eu levar o evangelho lá, o indivíduo ouvir e não aceitar, vai ser pior. É melhor ele nem nunca ouvir, que tem uma possibilidade maior dele ser salvo. Entende? Eu estou falando, eu sei que esse não é o pressuposto da sua pergunta, mas esses são os desdobramentos de uma resposta. Por outro lado, se eu falar, não, invariavelmente de jeito nenhum, você vai me perguntar, professor, mas seja honesto, então quer dizer que todo esse povo que não ouviu o evangelho até hoje, e tem gente que não ouve até hoje, Deus não tem uma forma de alcançá-los. Então, por isso que eu estou dizendo que é uma coisa que a gente não vai ser duro de um lado e duro do outro. Deus tem os seus meios. Inclusive, aí eu pego, qual é o seu nome? Guilherme. Eu pego a fala do Guilherme. Olha que coisa interessante. Quando Deus quer revelar-se a alguém, ele assim o faz. Então, você encontra um etíope eunuco, mordomo da rainha Candace, possivelmente, daquela etnia, né, de pessoas que fizeram parte lá desde aquela época do pessoal da rainha de Sabá, que era da Etiópia, que esteve visitando Salomão. Vocês lembram disso? E provavelmente esse que não era de origem israelita, judaica, mas que, como diz Pedro lá, quando vai e prega a Cornélio no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque de toda tribo, de todo lugar do mundo, de todo povo, aquele que teme a Deus, que guarda os seus mandamentos. Então, em alguma medida, quando Deus quis salvar Cornélio, Cornélio era um homem bom, mas era o suficiente para ser salvo? Se fosse só isso, ele não precisava ter tido uma visão da parte de Deus que mandasse buscar um homem chamado Pedro, que estava lá em Jope, na casa de Simão Curtidor. Lembram disso? E dá uma visão a Pedro lá. Aí ele manda chamar Pedro e diz aqui, eu tive uma visão de um anjo. Pedro vai lá na casa de Cornélio, que é um gentio, é um centurião romano, e ele diz assim, e Cornélio diz para ele, olha, eu estou aqui para te ouvir, porque eu tive uma visão de um anjo que mandou te chamar para ouvir alguma coisa. Mas o texto já tinha dito que o anjo disse para Cornélio, olha, tuas orações e tuas obras subiram diante de Deus. Isso era suficiente para salvá-lo? Não. Mas Deus queria salvá-lo. Queria dar revelação especial. Então manda chamar Pedro. Então, pega Filipe, tira Filipe daquele lugar e leva Filipe para a estrada que está deserta, que liga a Gaza. Quem está lá? Um etíope eunuco, lendo Isaías 53, que está buscando a Deus, mas precisa encontrar. Capite? Pode falar, Leandro. Talvez possa encaixar também nessa revelação de, como a Rebeca falou, diferenciada. Eu me lembro também de Abraão, quando ele vem do resgate do seu sobrinho Ló, aparece o sumo sacerdote que até aí ninguém nunca ouviu falar. Melquisedeque, sacerdote de Deus Altíssimo. Não era ligado ao povo de Abraão, mas era um sacerdote de Deus Altíssimo. Perfeitamente, perfeitamente. De alguma maneira, parece que Deus tinha revelado não somente a Abraão, mas também tinha se revelado a Melquisedeque. Inclusive, Abraão se apresenta para ele como se ele fosse um superior a Abraão. Né? Ele entrega os dízimos a Melquisedeque, exatamente. Boa lembrança, Leandro. Boa lembrança. É bom ter aluno inteligente, né? Bom, vamos lá. Então, como é que essa escritura foi escrita? Né? Como é que a Bíblia foi escrita? Ela foi escrita por um período de aproximadamente 1.500 anos, por cerca de 40 escritores. Os 66 livros têm 40 escritores. Por quê? Porque alguns daqueles livros foram escritos por mais de um escritor. Por exemplo, Provérbios. Provérbios, a gente diz assim, é o livro escrito por Salomão. Ele não foi escrito por Salomão, ele foi compilado por Salomão.
mas ele possui provérbios de Salomão, palavras de sabedoria do rei Agur, palavras do rei Lemuel. Lembram disso? Tem uma série de outros autores ali dentro. Então, a gente tem ao todo, de outros escritores, a gente tem ao todo 40 escritores nos 66 livros. 40. Tá? Escritos em diferentes épocas e contextos. Começando pelo livro de Gênesis, que começou a ser escrito em 1445. Aqui eu quero só lembrar vocês o seguinte, ó. Se a gente pensar assim numa linha histórica, aqui é o princípio, ou o início de tudo. Gênesis 1:1. Aqui a história continua, né? Aqui é onde Deus manda Moisés começar a deixar as coisas registradas por escrito. Aonde é? Êxodo 12:40. Se eu não me engano, é esse o texto. Significa dizer que aqui Moisés começa a escrever, ou melhor dizendo, a relatar, deixar por escrito, deixar relatado por escrito. Entretanto, ele vai narrar tudo, ele vai deixar escrito também tudo o que aconteceu antes, o que está acontecendo naquele momento e o que acontecerá até Deuteronômio, até ali a repetição da lei antes de entrar na Terra Prometida, porque são os 5 livros chamados Pentateuco, que são atribuídos a Moisés. Né? Moisés foi o autor, o escritor desses livros. Mas quando eu estou dizendo assim, e que ano é esse aqui de Êxodo 12:40? O ano aqui que está em Êxodo 12:40 é o ano 1445 a.C. E que ano foi o início de tudo? O princípio? Hã? Quando foi o princípio? O princípio foi no princípio. Não estava ninguém vivo para saber? Quanto tempo tem o princípio? Não se sabe. Só sabe que foi o princípio. Então, quando eu estou falando isso, o que eu estou dizendo isso aqui, irmãos? Para evitar de você olhar assim, a Bíblia começou a ser escrita em 1445. Aí você faz as contas, 3.500 anos atrás. Aí você diz assim, gente, a Bíblia narra a história de 3.500 anos atrás. Não. 3.500 anos atrás é até o momento em que ela começou a ser escrita. Mas tudo que aconteceu aqui, ó, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, o dilúvio, Babel, José no Egito, Abraão, Isaac, Jacó, José no Egito, até o Êxodo, acontece, está narrado ali. Para você ter ideia, Abraão é datado, né, o nascimento de Abraão é datado do ano 2166 a.C. A morte de José é em 1805. Jacó desce com seus 70 e poucos familiares para o Egito no período da Grande Fome em 1875. José tinha 30 anos e ele vive ainda mais 70 anos. E ele morre em 1805. Tá? Então, quando Moisés escreve aqui, ele está escrevendo coisas. Aí você diz assim, mas como é que ele sabe dessas coisas ali? Bom, ele está 40 dias lá em cima do monte. E naquele processo, ele tem 3 fontes informativas. Primeiro, ele tem a revelação de Deus. Ele está ali e Deus está lhe passando tábuas da lei, etc., escritas pela sua própria mão. Ele tem a tradição oral, que era o quê? O conhecimento de histórias anteriores. Porque isso aqui ia passando de um para o outro. Aí você diz, Luiz, mas espera aí, quem conta um conto aumenta um ponto.
Se a gente fizer um telefone sem fio, dá um problema danado. Hoje dá. Diga-se de passagem, hoje nós não temos mais nenhuma coisa chamada mnemotécnica bíblica. Sabe o que é isso? Qual é o seu nome, jovem? Gabriel. Ó, quantos anos você tem? 18 anos. Tem uma voz boa você, hein, cara? Você canta? É? Pô, vozeirão, né? Vozeirão, né? Tomei até um susto agora. O garoto com o rosto novinho, qual é o seu nome? Gabriel. Caramba, você tem uma voz bonita, Gabriel. Para adoção? Toda vez que você toma banho em casa, é aquela cantoria danada. O dia inteiro? Pô, tem que explorar essa voz, você tem uma voz muito bonita. Não, cara. Ou você vai ser locutor, fazer alguma coisa assim, cara. Tem um vozeirão aí. Quem sabe vai ser um pregador mesmo, né? Pregador com um vozeirão desse. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, deixa eu ver aqui, começa a... Tá. Porque às vezes pode... Eu até esqueci o que eu ia falar. Fala, me ajuda, Rebeca. Hã? Mnemotécnica bíblica. Obrigado. As muitas letras me fazem delirar. A mnemotécnica bíblica, eu ia brincar, falei, Gabriel, não sabe nem o que é isso, está até assustado. É a técnica de lembrar o texto bíblico de cabeça, quando você está pregando. O que está escrito em Romanos 12, 1 e 2? João 14, 6. É exato. Não funciona hoje. Por quê? Não é só porque a gente não precisa mais fazer isso. É isso aqui, ó. Se eu perguntar para vocês hoje aqui, me dá aqui a ordem dos livros do Antigo Testamento. Ih, você decorou, então fica quietinha. Porque você aprendeu a técnica que chama-se mnemotécnica, que é o quê? A técnica de guardar na memória. Como é que a gente aprende isso? Fazendo leitura, exercícios, etc. Que hoje a gente não faz mais. Por quê? Porque hoje o pastor diz assim, abre em sofonias. Você antes pegava a Bíblia e ficava, rodava para lá, rodava para cá, rodava para lá, rodava para cá. Aí chegava uma hora que dizia assim, pô, tem que aprender a ordem dos livros. Aí fazia musiquinha, né? E quem participou de escola dominical desde cedinho, aprendeu e deu banho nos crentes mais velhos, né? Que já aprendia aquela musiquinha, já sabia a ordem de tudo. Hoje em dia, a gente nem liga para isso. Por quê? Não tem, se faz retiro, tem galope bíblico. O que era galope bíblico? Gente, vamos lá, quem achar o texto bíblico primeiro, ganha nota, com a Bíblia na mão. Né? Porque tinha que abrir na referência certa. Hoje em dia não. Por quê? A gente ficou preguiçoso e não exercita mais a memória como antes. No passado, não existia isso aqui, pendrive, computador, o que quer que fosse. Se não houvesse fidelidade naquilo que você falava e era relatado, se perdia a história de verdade. Falando. Então, o que Moisés relatou não foi revelação de Deus? Foi Não. Foram 3 fontes. E essas 3 fontes são fontes de revelação. Quais são as fontes que Moisés usa? Ele usa a revelação direta. Ele não está lá em cima com Deus? Certamente tem coisa que Deus falou para ele. Ele usa a tradição oral. O que, por exemplo? A história de Jó. Não tem a história de Jó? Não está nos nossos livros poéticos? Você sabe de quando é Jó? Jó é de antes de Moisés. Jó é pertencente à época patriarcal, junto do período de Abraão. Você sabe, pela tradição judaica, a história de Jó é do período de Abraão, um período patriarcal, que perceba as características do período patriarcal. Ele oferecia Sacrifício pelos filhos, a fé do patriarca era imputada ao seu descendente.
Capite, você também é esperta, hein? Gostei, Ana. Então, o período patriarcal, né, a história desse período, ela é a primeira vez registrada por Moisés, porque Moisés é, na tradição judaica, o relator da história de Jó. Olha que doideira. A história é do período de Abraão, ela é escrita por Moisés e ela é fechada, o livro, no período de Esdras. Esdras é o compilador do livro de Jó. Capite? Então a gente tem essas características. Então a gente tem revelação direta, tradição oral, que era fato sabido, e o chamado relato dos patriarcas. Até porque essa tradição oral devia ter muito temor também, né? Claro! Para você não alterar a história. Não tem como você alterar, porque se você alterar, você perde a história. É diferente de hoje em dia. Hoje em dia a gente altera a história, primeiro porque a gente perde o relato, mas no passado não. E outra coisa, a gente tem o processo da inspiração, que a gente vai ver mais na frente, que é o fato de Deus supervisionar todo esse processo para que não haja erro e falha. Então ele inspira, o Espírito Santo vai estar diretamente sobre os escritores bíblicos. Tá? Por isso que ela é chamada também de inspirada. Inspirada, infalível e inerrante. Bom, contudo, aí sim, aí ela começa a ser escrita aqui em 1445 e vai ser escrita até o ano 96 depois de Cristo por João, o Apocalipse. São 8 horas, né? Nosso intervalo é 8h20? Show de bola, ótimo. Então, o Apocalipse. Então, ao todo, vai dar aí uns 1.500 anos de distância entre primeiro registro escrito até o último. Olha só. Contudo, apesar da diversidade, a Bíblia contém uma coerência interna perfeita, onde todos os seus 66 livros encontram-se de maneira harmônica, teológica e doutrinariamente, completamente sem contradições. Fato que nos dá mais certeza de sua autenticidade e de que há, por detrás de todos os autores humanos, um único autor. De todos os escritores humanos, um único autor, que é o Espírito Santo. Vamos ver por menor esse processo. Então vamos ver por que dessa afirmação. Primeiro, a Bíblia tem o seu testemunho interno. Olha aí o que diz. A própria Bíblia fala sobre a sua natureza como palavra de Deus. Então esse é o testemunho interno. Os escritores bíblicos, eles narram que aquilo que eles liam da escritura do Antigo Testamento, ou citavam da escritura do Antigo Testamento, ou escreviam naquele momento do Novo Testamento, era a palavra de Deus. Então esse é o primeiro argumento. É o elemento interno, o testemunho interno, né? Os escritores bíblicos afirmavam que o que escreviam era a palavra de Deus. Então abre aí sua Bíblia aí, alguém que tiver com isso aí, você, Gabriel, manda nesse celular aí. Essa é a geração, olha lá, já Rebeca, criada na igreja ali, ó, das antigas, a Bíblia toda marcada. Vai ao galope bíblico. Pode ser um ou outro, pode ser qualquer um que abra, tá? Abre aí, 2 Timóteo 3,16. Outro abre 2 de Pedro 1,21. Tá. Outro abre 2 de Pedro 1,21. 1,21. 2 Pedro 1,21. Outro abre 1 Coríntios 2,13. Outro abre Êxodo 24,4. E outro abre Romanos 16,26. Quem abriu 2 Timóteo 3,16? Olha o que é o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus. É só o 16. É 16. Tá. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ok. Ela
Até aí tá bom. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então percebe as palavras de Paulo. Quem achou aí de Pedro? 2 de Pedro 1:21. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens sãos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Olha aí. A própria Bíblia, o escritor bíblico falando do próprio texto bíblico. 1 Coríntios 2:13, Paulo. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, Ó. interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então Paulo está dizendo que há uma ação do Espírito sobre eles, os escritores bíblicos, os apóstolos, aqueles que estão escrevendo. Há uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Êxodo 24:4, Moisés falando. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Beleza. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo. Beleza. Então ele registrou com exatidão aquilo que Deus havia lhe falado. Não só nesse aspecto, mas em todos os outros. Romanos 16:26. Mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer. Olha só, mas agora dado pelo Deus eterno, revelado por meio das escrituras sagradas. Então, a Bíblia tem no seu testemunho interno, primeiro, os escritores bíblicos afirmavam que o que eles escreviam era a palavra de Deus. Segundo, Jesus Cristo testemunhou acerca da veracidade do Antigo Testamento. Lembra vocês? Jesus está no período do Novo Testamento. Tem nada escrito ainda do Novo Testamento, tá? A gente vai ver, inclusive, lá na frente, eu não sei muitos de vocês já devem saber, alguns talvez não saibam, obviamente, que a gente pensa assim, né? Que enquanto Jesus estava andando, Mateus estava com o iPad, relatando, fazendo ali uma selfie, multiplicação dos pães, e fazendo um relato. Quando Jesus morreu, ressuscitou, foi ao assunto aos céus, pronto, o evangelho está prontinho. Não foi assim. Se a gente levar em consideração que Jesus morreu próximo do ano 30, né, porque ele nasceu no ano 4 antes de Cristo, é brincadeira dizer que Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo, né? Mas é porque tem um erro na história, e na verdade Jesus teria nascido mesmo 4 anos antes do que a história narra. Então, Jesus morreu lá pelo ano 30, com 33 anos. Você sabe quando foi escrito o primeiro documento no Novo Testamento? Quem aqui conhece? Quem aqui sabe? 65. Você está falando do Evangelho. Falando primeiro documento do Novo Testamento. Primeiro documento do Novo Testamento é disputado por 2 cartas, Tiago e Gálatas. Tiago escrito por Tiago e Gálatas escrita por Paulo. Provavelmente Tiago escrita primeiro no ano 48 e Gálatas escrita no ano 49. E o primeiro evangelho a ser escrito? O evangelho de Marcos, e aí depende da linha cronológica que determinado autor adere, mas fica entre, alguns dizem no ano 55, outros dizem até o ano 65. Então, entre 55 e 65 depois de Cristo. Ou seja, a gente vai ver também, porque todo mundo pensa assim, os evangelhos foram escritos primeiro. O Novo Testamento não está em ordem cronológica, assim como o Antigo. Eles estão em ordem lógica, não cronológica. Então você vai ver que não tinha preocupação de escrever uma biografia de Jesus como propõem os evangelhos, somente depois que isso foi escrito, e a gente vai ver por quê. O último evangelho a ser escrito é o Evangelho de João, escrito no ano 85 ou 90. Mateus foi em 75, Lucas foi em 75, 80. Olha que doideira. Aí você está me dizendo, Luiz, que Tiago foi escrito em 48, Gálatas em 49, 1 Tessalonicenses em 51, 2 Tessalonicenses em 52. E não tinha nenhum evangelho escrito. Por quê? Tem explicação para isso, a gente vai ver lá na frente. A questão, contudo,
é que, naquele tempo ali, como a gente pensa, né, Jesus terminou, o evangelho estava pronto. Não, não havia essa preocupação. Percebe que, na época, com Jesus, eles não receberam a mesma ordem que Moisés recebeu de Deus, para deixar registrado. Jesus nunca falou para eles, se ele já leu os 4 evangelhos, ide escrever um livro acerca da minha pessoa, os milagres que eu realizei. Não. Por que isso foi escrito posteriormente? A gente vai ver. Mas percebe que a ordem é fazer discípulos. Como a ordem é fazer discípulos, eles vão fazendo discípulos, as igrejas vão nascendo, e aonde nasce a igreja, o que nasce junto? Hã? O que mais tem igreja? Quando nasce a igreja, o que tem? Tá, tudo bem. Às vezes, problema. Nasceu igreja, tem problema. Tem um cara que está amasiado com outra pessoa, não está casado, o que a gente faz? Tem um irmão que dormiu com a mulher do seu pai, o que a gente faz? Tem um cara aqui que está ensinando que Jesus não ressuscitou, que não veio em carne, o que a gente faz? Percebe que as cartas são escritas primeiro, porque quando Jesus mandou fazer discípulos, quando a igreja nasce, ela tem problema. O que os discípulos que fundaram as igrejas, os apóstolos, fizeram? Primeiro escreveram para resolver alguns problemas. Por isso que as cartas nasceram primeiro. E por que escreveram o evangelho depois? Porque depois surgiu um outro problema. Falsos discípulos começaram a dizer o que Jesus não tinha feito. Aí é o seguinte, quem é que pode dizer o que Jesus fez? Quem andou com ele, quem foi testemunha ocular. A autoridade apostólica, quem tinha sido um apóstolo ou um discípulo direto de Jesus. Por isso que a Bíblia, o Novo Testamento é escrita, livros são escritos por apóstolos ou discípulos diretos de apóstolos. Por quê? Porque era necessário dizer o que Jesus de fato tinha feito. Quem podia dizer? Quem tinha andado com ele. Por isso que os evangelhos foram escritos depois. Então, quando Jesus está no Novo Testamento, quando eles estão vivendo aquele momento ali, todos eles, quando cita a Escritura, qual é a Escritura que está sendo citada? O AT. É o Antigo. Então, Jesus testemunhou acerca da veracidade do Antigo Testamento. Abre um aí, Lucas 11, 51. Outro, Lucas 24, 44. Mateus 26, do 54 ao 56. Quem abriu o primeiro pode ler. Lucas 11, 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre altar e santuário. Sim, eu vos asseguro, contas de tudo isso deverão ser prestadas por esta geração. Olha o que Jesus está dizendo. Desde o sangue de Abel, Gênesis capítulo 4, até o sangue de Zacarias. Ó. Então, Jesus está referendando praticamente o Antigo Testamento inteiro. Qual é o outro texto? 24, 44. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés. Na lei de Moisés. Nos profetas e nos salmos. Ora, Moisés, profetas e salmos é a formação básica do Antigo Testamento judaico. É a lei, os profetas e os escritos. A gente vai ver lá na frente que é assim que é formado o cânon do Antigo Testamento no judaísmo. Lei, profetas e escritos. Jesus então está dizendo que era necessário que se cumprisse tudo que tinha sido falado lá atrás. Jesus está dizendo que o Antigo Testamento é verdadeiro. E o último texto, Mateus 26, 54 e 56. Se eu o fizesse, porém, como cumpririam as Escrituras, que descrevem o que é necessário que agora cumprisse? Em seguida, Jesus disse à multidão, por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias, ensinando. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Olha só. Nesse momento, todos os discípulos abandonaram e fugiram. Então, primeiro argumento em favor da Bíblia.
o testemunho interno, né? Mas aí talvez você diga assim, mas o testemunho interno é muito suspeito, né? São eles falando em prol daquilo que eles criam. Tá bom, então vamos ver o seguinte, melhor dizendo. O testemunho externo, que é o testemunho histórico. Né? A história confirma o que diz a Bíblia, pois todos os fatos por ela citados são comprovados historicamente. Todos os que têm a possibilidade de serem comprovados até hoje foram comprovados historicamente. Ao contrário de outros livros religiosos povoados por lendas ou por relatos de coisas que jamais aconteceram. Além disso, existe o testemunho de diversos autores da antiguidade que citam inúmeras passagens bíblicas, como é o caso, por exemplo, do historiador romano Flávio Josefos. Flávio Josefos, se você quiser conhecer um pouco mais, ele é o autor dessa obra aí, ó, História dos Hebreus. É um tijolinho que você pode comprar para já começar a construir a sua casa. Esse cara é um historiador romano. E ele narra do ponto de vista histórico, tá? É como se fosse alguém formado em história nos dias de hoje. Naquela época, do ponto de vista histórico, os relatos históricos da Bíblia. Agora, aqui você diz assim, Luiz, mas espera aí, então, isso é o relato histórico? Sim, porque o relato que não é histórico, que é matéria de fé, é uma outra história. Concordam? Jesus multiplicou os pães e os peixes. O que eu tenho? Eu tenho o relato das pessoas que participaram, mas eu não estava ali, eu não vi. Isso é matéria de fé. Mas do ponto de vista histórico, os relatos históricos bíblicos estão corretos. Você acredita em Adão e Eva, inclusive? Então tem uma galera que acredita que isso é só um mito. Assim. Um mito, né? Não, eu acredito. Claro que acredito. É claro que eu acredito. Eu acho difícil. Você acha difícil? Acho. Por quê? Eu acho que é mais fácil ter uma... Não tô falando... Eu acho que é uma história que explica como a humanidade funciona, mas não necessariamente era Adão ou era Eva, não sei. Mas aí o problema é o seguinte. Porque tem muitos erros, tipo, não sei se são erros, mas na minha mente, isso é uma coisa básica, né? Mas está tudo básico. Vamos lá. Que quando eles se juntam com outros povos, como é que isso se Não se juntam com outros povos. Então me explica como é que foi. A sua pergunta de que eles se juntam com outros povos é quando Caim é destituído da sua casa, ele vai para a terra de Nod e lá ele encontra as pessoas. Isso. E casa com as mulheres da terra de Nod. Correto? Aí você diz assim, como é que tem gente lá? Né? O problema se dá na maneira como a gente lê o texto bíblico. Percebe o seguinte, primeira questão é a seguinte, o relato bíblico não tem a precisão cronológica e científica que os escritos do século XXI da língua portuguesa ou da cultura ocidental. Então, você tem uma literatura hebraica antiga, numa língua morta, com um povo com uma cultura específica, tá? Que tinha hábitos esquisitos e costumes esquisitos que não são para nós aplicáveis hoje em dia. Vou dar um exemplo rapidinho e vou apagar isso aqui e vou escrever uns negócios no quadro. Por exemplo, vocês lembram da história de Abraão, que ele chega para o servo dele e manda buscar uma esposa para o seu filho Isaque? E ele diz para o seu servo jurar botando a mão debaixo da sua coxa. Não é isso? Pois é. Mas o texto hebraico não diz que a mão é debaixo da coxa. O texto hebraico diz que o mordomo, ou esse homem encarregado de Abraão, deve segurar na genitália de Abraão. Segura aqui no meu órgão genital. E jura por aquilo que é pertinente ao homem, a sua honradez, a sua masculinidade, que você não vai arrumar para o meu filho uma mulher que não seja da família. Aí você diz assim, pô, mas peraí, que negócio esquisito. Cultural. É cultural. Cultural. Se você fosse para a Rússia no passado, você ia encontrar os homens se beijando na boca. Cultural.
Agora, por quê? Tem um sentido. E aquilo era normal. Para nós, isso não é normal. Então, mas o ponto é o seguinte. O que eu quero dizer é que a descrição bíblica, ela não tem problema com isso. Nós é que temos. Por isso que na nossa tradução para o português, feita por um padre, a primeira coisa que foi feita foi o quê? Retirar os textos que podiam ser mal compreendidos. E aí criaram eufemismos. Bota sua mão debaixo da minha coxa. Que história de mão debaixo da coxa? Ele mandou segurar nas coisas. Segura aqui nas minhas coisas. Você é homem? Então jura por aquilo que é pertinente ao homem. Se você pegar o livro de Cantares, um monte das coisas que estão ali no livro de Cantares não tem nada a ver com aquelas histórias. É o nome, claro, do órgão genital, masculino e feminino. Mas como é que tiraram? Meu Deus, Luiz, o que é isso? Não, é porque na cultura judaica ou na cultura hebraica não se tem essa questão. Meu Deus, que coisa! Isso aqui é espiritual, aquilo lá não é espiritual. A sexualidade humana, dentro das balizas as balizas corretas do casamento, do relação correta, elas são abençoadas por Deus. Então não tem isso. Mas como a gente vive numa sociedade secularizada, pornograficatizada e etc., a gente precisa dos eufemismos. Mas quando você vai estudar o texto hebraico, você vê que a coisa era diferente. Mas eu volto para explicar a sua questão. A sua questão é simples. É a maneira como se vê o texto. Mas o que acontece? A Bíblia, principalmente o Velho Testamento, é a história de um povo. Sim. Um povo de uma região específica. O mundo é vasto. Não é porque não se tem relato escrito de outros povos que eles não estivessem acontecendo e vivendo naquela época. Bom, pela Bíblia, não. Sim. Correto? Então, Exato. por isso que é mais fácil acreditar que é algo que é feito para ensinar o povo, para explicar como que é o pecado. 5 minutos para a gente descer? Qual Deixa eu que te... é o pecado em relação com Deus, do que é a origem da humanidade em si, porque... Tá bom, mas olha só, qual é o problema? O problema é que você pega o relato de Adão e de Eva e você diz assim, Caim matou Abel. Isso aqui é o problema. Caim foi expulso daquela condição, foi para a terra de Nod. E lá ele casou com as mulheres que estavam lá. Como é que pode, Luiz? Na terra de Nod ter gente aqui. Numa outra terra, se só tinha gente aqui. Com quantos anos Adão morreu? Hã? Muitos quantos? 900 e pouco. Gênesis, Não, capítulo 900 e 5. pouco, 930. 930. Também que 930 anos. Deixa eu contar aqui para você uma coisa. Quando Eva teve Caim, quantos anos Adão tinha? Poucos anos. Ou Eva? Hã? Nem precisa procurar, Rebeca. Eu devia ter bastante tempo. Não precisa procurar. Não tem essa informação. Não tem essa informação. Tá bom? Não tem essa informação na Bíblia. Quando Caim matou Abel, quantos anos Caim tinha e Abel tinha? Não tem essa informação. Qual a diferença de idade de Caim para Abel quando ele foi morto? Não tem essa informação. Quando Caim foi expulso da sua terra e foi para outro lugar, quantos anos tinha Caim? Não tem essa informação. Por que é que você pressupõe que Adão teve Caim quando tinha por volta de 30 anos, que Caim matou Abel quando ambos tinham por volta dos 18 anos, e que por isso realmente você não vai encontrar mais ninguém aqui se já não tivesse existido? Porque um cara que vive 930 anos pode ter tido seu primeiro filho aos 300. Diga-se de passagem, a relação daqui, dessa idade, é de 10 para 1. Hoje, se a gente botar que uma pessoa vive 93 anos, aproximadamente, ela viveria 10 anos mais. Um homem maduro hoje para gerar um filho é com 30 anos de idade. Podia ser com 300. Só que, suponhamos que não. Não, Por que não podia? não, mas ela poderia ter filho
Não. Olha só. Não. Olha só. Vocês estão equivocados na maneira como vocês estão lendo a Escritura. Você não pode atribuir ao ser humano da época as mesmas características do ser humano de hoje. Não foi a época que teve todo mundo, não, tá? Senão eu brinquei. Entendeu? Exatamente. Mas olha só. Suponhamos que Adão, aos 30 anos, tivesse tido Caim. Eva tinha 30 anos. Tá? Caim matou Abel não com 15 anos de idade, nem com 18. Suponhamos que Caim tenha matado Abel quando ele tinha 100 anos. E que em 930, olha, a partir dos 30 anos, se Eva tivesse tido um filho a cada 2 anos, um filho a cada 2 anos, levando em consideração que a minha avó materna teve 12, minha avó paterna teve 22, a minha avó paterna. Isso até poucas gerações atrás. Não tinha método, gente, não tinha método contraceptivo e outra coisa, tem um mandato cultural, tem uma ordem de Deus dizendo, vocês devem se multiplicar. A função de vocês agora é ter filho e encher a terra. E nesse tempo ela não tinha dor, então? Não tinha, muito menos dor. Não, ela já tinha dor, mas muito menos. Então, suponhamos que tivessem passado 300 anos do momento em que ele foi concebido até o momento em que ele foi posto para fora de casa. 300 anos. Isso é só 1/3 da idade deles. Eles ainda vão viver muito mais do que isso. Se em 300 anos esse casal teve filhos e filhas, e quando chegava aos 30 anos de idade, filhos e filhas podiam ter filhos e filhas. E quando eles tinham 60, eles já tiveram filhos e filhas várias vezes, e os filhos e filhas deles já estavam fazendo filhos e filhas. Isso é exponencial. Você tem autores que dizem que você poderia ter facilmente, na época que Caim foi para Nod, no mundo, 7 milhões de habitantes já, por conta do primeiro casal no espaço de 900 anos, por causa de filhos e filhos. Aí você diz o seguinte, eu não acredito nisso. Ótimo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos anos tem o Brasil? Tá bom, terra, o Brasil e o Estado. Terra, o Brasil, o país. Quantos anos tem o Brasil? Quando o Brasil foi descoberto? 1500. Qual era a população indígena que tinha no Brasil na época? Várias etnias, mas qual a população? Uma quantidade enorme, mas 1 milhão de habitantes? Você acha mesmo que tinha mais de 1 milhão de habitantes indígenas no Brasil? Provavelmente não tinha, os historiadores dizem que não. Mas suponhamos que tivesse. Em 500 anos, 1 milhão de habitantes, que seria muito, tornaram-se 220 milhões de pessoas. Por que é que em 900 anos você não podia ter 7 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas, 500 mil pessoas, 50 mil pessoas que fosse? Era gente suficiente para estar na família de Adão e na terra de Nod, em qualquer outro lugar. Então qual é o problema? A Bíblia está errada? Não. É uma possibilidade? É. Agora, por que eu não olho assim? Porque toda vez que eu pego o relato bíblico, eu leio a Bíblia com óculos de 2021. Eu digo assim, uma mulher não pode ter filho todo dia. Gente, eles não tinham herpes, eles não tinham AIDS, eles não tinham diabetes, eles não tinham tuberculose, eles não tinham nada. Tinha que pagar a escola. Pagar a escola. PTU, carro, Eles não tinham nada. Outra coisa, a própria criação ainda naquele momento estava muito mais próxima do momento criado. Eles viviam 930 anos. Precisa dizer mais? Professora, eu tenho uma dúvida sobre isso. Uhum. Você está falando que a gente está falando de fatos comprovados historicamente.
Quais? De acordo com aquele historiador que você colocou. Ah, sim, Flávio Joséfos. Eu não sei se a gente chegou a falar de Adão e Eva, mas assim, existem fatos comprovados historicamente, porque a gente sabe que hoje o homem vive menos por causa do pecado e tal. Mas que o homem antigamente vivia 930 anos, 1000 anos. Isso é o relato bíblico da civilização pré-diluviana. Ele não tem, Flávio Joséfo não faz Não, mas relato Alguém já ele encontrou. Tem como comprovar cientificamente tipo assim, esse cadáver viveu tantos anos, é isso? Não, eu acho que a gente não tem ainda nenhum detalhe desse tipo. O que a gente tem é o relato bíblico. Sim, mas assim, De uma civilização que não foi nem encontrada a gente ainda. pode discutir cultura, mas e a gente pode olhar, o cara viveu 900 anos com olhos da fé. Mas discutir, por Aí, exemplo, tá a bom. questão biológica. Tudo bem, eu entendo você. Uma pessoa que não acredita e nos pergunta isso. Ok, mas aí primeiro. Eu não explico, eu acredito na revelação do Senhor, mas Sim, Ok, tudo bem. não, historicamente, eu acho complicado. Não, olha só, o problema é o seguinte, se você... A Bíblia é o que para você? Para nós. Ou o que para você? É a palavra de Deus. Ou você acredita nessa inerrância ou não. Esse é o ponto. O indivíduo que não acredita, nenhum argumento vai ser suficiente para ele acreditar, até porque isso é uma obra do Espírito. A questão aqui é uma só. Se você diz assim, eu acho que essa passagem é um mito e não é um relato, é um relato elaborado para ilustrar o princípio de como foi, eu pergunto a você, qual é o fiel da balança para saber o que é real e o que é mito da Bíblia? Aí você vai dizer, o que é coerente? Aí eu pergunto a você, coerente à luz de quem? Exatamente. A luz do que eu acho ser coerente, à luz do que fulano acha, à luz da ciência. Olha, à luz da ciência, deixa eu dizer para vocês, um homem não passa 3 dias na barriga de um peixe, pior ainda, um morto não ressuscita 3 dias depois e sobe ao céu e vai voltar para buscar as pessoas. Então, ou eu acredito que a Bíblia é o que diz ser e acredito naquilo que ela diz, ou eu vou ter um problema de desconstrução. Por quê? Porque eu serei o árbitro da Escritura. Isso é verdade, isso é mito. Ah, mas é o que está acontecendo. Por exemplo, isso aí é mais um argumento. Porque essa é a questão. Adão e Eva não é coerente. O que mais não é coerente? Ah, um monte de coisa na Bíblia. Mas aí o que diferencia Com os homens é da o fato de fornalha. ser revelação de Deus, e não um livro qualquer. Porque se for assim, você vai ler qualquer livro e vai ver a Bíblia da mesma forma. A Bíblia ela é uma revelação de Deus pra gente. Exatamente. O que é a diferença? É que ela é revelação, o que Deus diz como foi. Esse é um ponto de fé. E esse Você crê ou não? faz tanta diferença, tipo, pra gente Não, na vida prática. Faz muita diferença. saber se foi mito ou não. Sim. Mas não é pra nós, a gente não vai saber. Por exemplo, faz diferença talvez. Olha, primeiro, mito não pode ser. Mito não pode ser, porque o conceito de mito não, talvez aí a problemática seja o conceito da ciência da religião. Mito tem um conceito, mas o mito é uma narrativa construída para descrever determinado fato ou determinado princípio. Então, o mito ele nunca é necessariamente verdadeiro. O mito pode ser uma história fictícia para ilustrar um princípio ou para demonstrar como determinada coisa foi. Como é que eu posso dizer que a Bíblia é a verdade se ela usa o mito para contar o relato? Aí eu vou mais. Cultura? Então vamos para o Novo Testamento. Há um teólogo chamado Rudolf Bultmann, que é considerado o maior teólogo do século XX, que ele diz que a ressurreição de Cristo foi um mito. Porque nenhum homem ressuscita. Na verdade, Bultmann diz o seguinte, Cristo não ressuscitou. Seus discípulos é que, imbuídos daquele amor sobrenatural, aquele amor maravilhoso, despertaram na sua consciência e têm propagado uma mensagem de esperança. Mas a salvação é quando eu creio nessa mensagem de esperança e mudo a minha vida por si só. Mas não há uma salvação transcendente.
É nisso que a gente crê? Mas isso é o maior teólogo do século XX. É um mito. Problema de você começar a pegar a Bíblia e dizer isso é mito, isso não é, isso não é, é o seguinte: quem é que vai dizer e quem vai garantir agora qual é o texto que é mito ou o texto que não é? Porque eu chego e digo assim, Adão e Eva é uma história muito difícil, eu acho que isso não é bem assim. Amanhã ou depois eu encontro essa história muito difícil em outro lugar e digo também não é bem assim. Aí passa a ser o Evangelho segundo Luís, e não a Bíblia segundo a própria Bíblia. Se for a verdade, a gente perde a essência da revelação. O que pode ter algumas nuances é a maneira como a gente lê o relato, que às vezes está errado. Então, por exemplo, para fechar aqui, tá? A gente troca, assim, mas Tá, 40 tá. volta de 50. Tá, vamos lá, vamos para o relato da arca. Como é difícil acreditar na história do dilúvio? Não é difícil? É difícil. Não o dilúvio em si, mas que foi toda a terra, só um pedaço do que ele podia ver. Mas tem em vários lugares, várias religiões, vários povos. Você não tinha uma noção geográfica. Mas aqui na América, você fica pensando. Mas olha só, não tinha uma noção geográfica, mas como é que você enche? Olha só, o texto diz que a água cobriu toda a terra, até o mais alto lugar. Até o Monte Everest. Qual é o... Não existia Monte Everest. A questão é essa. Provavelmente não existia Monte Everest. Vocês já perceberam que o relato bíblico diz que a água veio de cima e a água veio de baixo? Ou não? Que só pensa assim, choveu 40 dias e 40 noites. Mas a Bíblia diz assim, abriram-se as comportas dos céus e as portas do abismo. O abismo era sempre a água que estava abaixo. Então, essa água estava embaixo. Como? De onde? Você tem a teoria da Pangeia. Já ouviram falar? Sim. Da Pangeia, que era um único supercontinente? Tá. Uma outra coisa que o texto bíblico diz, mas aqui eu vou fugir dessa questão das duas teorias, do dilúvio parcial e do dilúvio total. Não vou entrar nisso aqui agora, não. Vou entrar só na questão da arca. A gente tem dificuldade em acreditar naquela história toda da arca, porque 40 dias e 40 noites chovendo foi, tempo pra caramba, né? Quanto tempo foi ao todo dentro da arca? Vocês sabem? Quanto tempo foi ao todo dentro da arca? Vocês sabem? Não, esse número não é simbólico? Não. É aquela. Tô jogando todas as moedas de uma vez só. Olha, eu... Não, tô brincando, tô jogando tudo de uma vez só. Bom, eu tô... Mas Deixa aqui. Eu achei muito legal você falar assim, se a gente ficar pensando assim, a ressurreição realmente poderia ser... É a pior de todas. Eu não tô falando que eu acredito, não. Eu tô jogando todos os questionamentos que eu já ouvi de uma vez. Tá. Olha só, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Eu estou falando por mim e por aquilo que entendo ser a melhor teologia. Então, porque aluno é terrível, né? Aluno às vezes joga professor contra professor e ele não está nem sabendo. Pega o pressuposto da aula de um com o outro. Tá? Mas deixa eu só falar para vocês aqui. Então, a minha área é a teologia sistemática e a teologia bíblica, então eu tenho de responder à luz daquilo que eu conheço, daquilo que eu creio. Né? Eu tenho conhecimento de outras ciências, filosofia da religião, sociologia da religião, psicologia da religião, já estudei sobre isso. Embora tudo isso estude o fenômeno religioso a partir da antropologia, a partir dos conceitos da sociologia, a partir dos conceitos da psicologia. A questão é a seguinte: no que diz respeito à Bíblia, eu tenho direito de fazer a leitura a partir dos conceitos de fora, ou a Bíblia deve interpretar a própria Bíblia? Então, esse é o primeiro conceito. Eu, como crente, devo ler a Bíblia a partir de quê? Apenas de uma história cultural? Então eu vou ter problema. E eu tenho problema com a ressurreição. Se eu tenho problema com Adão e Eva, eu tenho problema com a ressurreição. Se eu tenho problema com Jonas 3 dias, eu vou ter com a ressurreição, que é pior.
Eu vou ter problema com a volta de Cristo. Que história é essa? Parar no ar, quem morre já está lá, o corpo vai ser glorificado. Que conversa é essa? Isso não existe, isso é abdução, isso é OVNI. Que as pessoas vão ser abduzidas. Então, essa é uma questão importante. Mas vamos lá. O problema, em parte, é que a gente aprende, em algum momento, os conceitos e os fatos bíblicos, mas a gente sempre imagina esses relatos bíblicos à luz dos pressupostos que a gente tem naquele momento. Então, por exemplo, qual de nós aqui não pensa, não diz assim, eu perguntar a você acredita na história da Arca de Noé? Você diz assim, acredito, professor, acredito. Mas no fundo, você diz que você acredita, né? Mas não, mas peraí. Todos os animais. Primeiro, todos os animais. Segundo, o tamanho do barco. É grande, mas também não é uma cidade, né? Para todos os animais. Né? O que mais? Toda a terra. Não, toda a terra... Guardar comida Não, suficiente eu falo para poder assim, ficar aquele tanto de tempo lá na... Qual foi o tanto de tempo? Não sei. Ah. Aí é que tá. Deixa eu piorar a vida de vocês, né? Porque a maioria pensa que foram 40 dias. Não, vai ter. Foi Depois mais. abril. Eles mais entraram, 7, passou, mais Deus 7. fechou, uma semana depois começa a chover, depois chove 40 dias e 40 noites, depois para de chover, solta um bicho, o bicho vem, as águas prevalecem sobre toda a terra, depois as águas descem um pouquinho, depois não sei o que, depois solta o bicho, depois solta o outro que não volta, né? Traz um galinho de negócio lá, depois a arca pousa, espera mais uma semana, abre a porta depois. Vocês já fizeram as contas? Não. 377 dias, dá mais de um ano. Eles passaram mais de um ano Imagina você conseguir dentro da... Pronto, agora esculhambou tudo. Agora esculhambou tudo. Sabe por que esculhambou? Olha, agora esculhambou tudo, porque agora você está me dizendo o que, Luiz? Esses bichos grandes passaram o pau comendo dentro da arca mais de um ano, se reproduzindo, comendo, fazendo cocô. Cadê a comida para isso tudo? Cadê a turma para limpar aquele monte de cocô de um ano de bicho aqui? Como é que pode? Todos os bichos. Esse é punk, né, Raíssa? Esse é punk. Bom, vamos lá. Olha, vamos lá, vamos começar. Eu queria saber onde vocês podiam dizer. Aonde é que estava lá escrito dizendo que era todos os animais? Queria saber disso. Não, eu achei casal. No DVD do Criança Diante do Trono. Gente, peraí. Peraí. Olha aqui o que a gente pensa. Ó, deixa eu fazer o desenho para vocês aqui. Ó. Eita, esse piloto tá péssimo. Olha o desenhozinho aqui para vocês, ó, da Arca de Noé aqui. Ó. Aqui tem uma girafa com a cabeça para fora, né? A girafinha aqui na arca. Aqui tem um elefante também, com a cabeça para fora. Aqueles bichos gigantes, só com aquela cabecinha para fora da arca. Ele se diz assim, não dá esse bicho todo lá dentro. Não é isso? Hoje a gente vê navio. Vem cá, quem contou para vocês que a coisa foi assim? Eu vou dizer quem foi. Foi essa memória, foi essa imaginação fértil que você tem. E os filmes. Porque quando você pega a Bíblia, olha só, quando você pega a Bíblia, primeiro, a Bíblia diz o seguinte, que a arca tinha 300 côvados de comprimento, de 135 metros a 150, dependendo do tamanho do côvado, se era grande ou pequeno, de comprimento. Então ela tinha 150 metros de comprimento. Segundo, ela tinha de largura o referente a 35 a 50 metros. E de altura, ela tinha 13 metros e meio
tinha uma escotilha só em cima, para entrar uma luzinha só e uma respiração. Se você ler o texto bíblico direitinho, você vê que a arca, você sabia que ela tinha andares? Era dividida por andares, né? Quantos tinham? 3. Você já leu que os animais de maior porte ficavam embaixo? Então, os grandões, os grandes, os médios e os pequenos ou leves. Os aquáticos ficaram do lado de fora, vocês se lembram disso? Não precisa botar dentro da arca, né? Bom, acabou o recreio. A gente vai para ele daqui a pouco. Ou então eu libero vocês antes. Acho que era melhor. 20 minutos antes, né? Tá maneiro. Tá maneiro? Eu não sei se a Elaine está compartilhando esse maneiro. E depois o pessoal vai chamar a minha atenção assim, ó. Não, se todo mundo concordar, eu acho. Eles ficam com medo. Recreio é bom. Não, depois o pessoal fala assim. Gente, vocês vão acabar com a cantina assim, pô. Cantina tem que vender lá, tem que viver. Tá. Grandes, médios e pequenos. Vocês já leram que no relato bíblico, quantos côvados a água prevaleceu, a arca prevaleceu sobre a água? Não lembram disso? Não, porque você não está interessado nisso. Você só quer saber daquele bicho grande com a cabeça lá de fora. A arca ficou 2/3 dela dentro d'água. A linha da água ficava apenas o primeiro andar para cima, os 2 andares pesados da arca para baixo. Os animais pesados estão embaixo para fazer o lastro, para ela não tombar. Tá certo? Física. Aí, os animais grandes estão aqui embaixo, não é isso? Quantos casais de cada animal? 7. Depende. Alguns eram 1, alguns eram 7. Né? Então você tem, principalmente desses aqui, 7 casais de todos os animais. Que todos são esses? Pô, Luiz, espera aí. É uma raça de pitbull, é um casal de pitbull, outro de Rottweiler, outro de Bull Terrier, outro... É por espécie. E outra coisa, espécie que a Bíblia chama nesse sentido, não é espécie necessariamente como é chamado dentro da nossa então, ciência. São todos tipos de elefante? Não, inclusive 5 tipos de cachorros com lobos, 5 ao todo, cachorros mais lobos, fazem todos os tipos e raças de canídeos que nós temos hoje em dia. Isso eu sabia porque eu vi documentário na Netflix sobre a evolução dos cães. Exatamente. Então, quando a Bíblia narra aquilo, é uma quantidade de animais, primeiro, muito menor. Muito menor. Que depois aquelas... Diga-se de passagem, eu tenho pitbull. Seu pai gosta de pitbull. Não gosta, não? Pitbull é uma raça criada há Meu pai é outra pessoa. 30 ou 40 anos. Sabia disso? Pitbull Terrier. É a junção de Bull Terrier, que é uma raça inglesa, com American Staffordshire Terrier, que é uma raça de 40 anos. Tem gente que acha que assim, entra um casal de Pitbull, entra um casal de Bull Terrier, entra um casal de Bull Terrier. Só de cachorro já tinha precisado umas 5 arcas hoje em dia. Mas não é essa a questão, então. Então a questão é que a quantidade de animais é muito menor, porque o cruzamento deles deu todas essas raças que a gente chama, mas que a Bíblia vai chamar de espécie, são questões, são específicos aqui. Só para não ficar com a dúvida, esses 7 casais aí são o quê? Dos animais, que foram colocados na arca. 7 girafas, não, 7 Não, pares eu de sempre girafas. ouvi falar que Era era um um casal. Era um casal. Mas está escrito na Bíblia que são 7. Essa parte não. É a parte do diante do trono. Fala, João. Não, de vez está certo aqui, tá rolando Tá. direitinho. Então, mas peraí, gente, vamos fazer assim um grande finalezinho só pra gente poder ir comer alguma coisa. Quem contou para vocês que os animais eram adultos? Foi a Bíblia? Não foi ela.
Bíblia que eles eram adultos? Eu entendi se aí embaixo do nível do mar aí o... Ué, porque quando você bota um barco, uma parte do barco não fica abaixo. Ah, tá, entendi. É isso aqui. Quem disse para vocês que os animais eram adultos? Foi a Bíblia? Ou foi o desenho da escola dominical com aquele elefante saindo com a cabeçona e a girafa saindo do outro lado? Tá bom. Então, olha só, outra coisa. A Bíblia diz por acaso que foi Noé que saiu correndo atrás dos bichos e botou eles para dentro? Não. Como é que eles vieram? Você vai sobreviver. Sobreviver. Foi uma obra de Deus. Foi Deus quem trouxe o material genético para dentro da arca. Foi Deus quem trouxe as espécies para dentro da arca, especificamente o que Deus sabia. Agora, aonde diz que os animais são adultos? Não tem. Só nos filmes. Então, vamos lá. O que acontece se esses animais forem, primeiro, filhotes, todos filhotes? Eu pergunto a você, leão vai comer veado? Filhote? Eles brigam um com o outro? Não. Não. Leoa, até algumas leoas, às vezes, amamentam outros filhotes de outros animais. Adultas, né? Com filhote. Mas imaginem todos esses animais filhotes. Segunda coisa que acontece, então, com filhote, eu já resolvo um negócio aqui. Primeiro, se tudo é filhote, diminui a quantidade de comida para essa turma. Eu já não preciso daquele campo de futebol para o elefante comer por dia. Segundo, eu diminuo a quantidade de xixi e cocô. Graças a Deus. Não diminuo? Diminuo. Agora, deixa eu lembrar você de uma outra coisa que você já aprendeu também. Só tinha uma escotilhazinha aqui. E a luz do sol não entrava no segundo e nem no primeiro pavimento que estavam lá embaixo. O que acontece com os... Vocês têm Discovery Channel, National Geographic? O que acontece com os animais de grande porte quando estão num lugar frio, úmido e escuro? Soninho! Hiberna! Você sabe quanto tempo hiberna o urso polar? Quanto? 6 meses! O organismo para! Ele faz um xixizinho pequenininho enquanto está dormindo e nem cocô ele faz. 6 meses! Então, leva em consideração aqui comigo um pequeno cálculo. Em 1 ano, esses bichos acordaram 2 vezes, comeram 2 vezes e fizeram cocô 2 vezes. Tá bom para vocês? Será que dava para ter tido, ser verdadeiro, então, o relato da arca? Até porque se não fosse dessa maneira, né, Deus sabe como ele fez, ia ser um caos dentro da arca. Agora, Deus pode ter pego os animais e também ter dado um sono nos animais? Pode. Mas eu estou falando aqui do ponto de vista... Filhotes por 1 ano. Né? Agora vamos ver aqui do ponto de vista científico. O bicho entrou, tinha comido na véspera. Acordou no meio da caminhada com 6 meses. Na segunda vez que ele acorda, já está do lado de fora da arca. Eu pergunto a você, do ponto de vista científico, é viável? Saiu da hibernação e voltou a hibernar. Não, volta a hibernar, né? Dá uma foto para ele. Volta a hibernar. Está escuro, está úmido, está frio. Pega 2 focas, tem 7. Então, você imagina aqui comigo, a questão é a seguinte, do ponto de vista científico, é viável? É. Qual foi o problema até hoje? É que quando eu leio esse texto, eu fico pensando naquela arca que estava na escola bíblica dominical com a cabeça da girafa para o lado de fora. Eu fico pensando em Noé correndo atrás dos bichos. Eu fico pensando no leão querendo comer o veado, o antílope, porque aqueles bichos estão correndo o tempo inteiro. Eu fico pensando na quantidade do cocô daquele elefante que faz um cocô desse tamanho. Eu fico pensando na quantidade de comida que vai ter que ter para esses bichos todos, e não tem como ter lá dentro, e a quantidade de água, e aquela famíliazinha de 8 pessoas tendo que fazer faxina nesse barco aqui todo o tempo. Quem disse? Quem disse que foi assim? Quem disse que foi assim? Mas sabe por quê?
Porque quando eu leio a Bíblia, eu não me dou conta de que havia o relato ali, de que 1/3 da arca ficou para cima, 2/3 para baixo, que a luz não entrava nos 2 andares de baixo, que não necessariamente os animais eram adultos, porque o texto bíblico não disse isso. Aliás, o texto bíblico não diz nada, um monte de coisa. Ela não disse, por exemplo, com quantos anos Caim matou Abel. E 300 anos podia ser, ou eles com 400 anos, já tinha mais do que mulher suficiente para eles casarem em qualquer lugar que fosse, até em São Gonçalo. Já existia até São Gonçalo e Niterói daquela época. O problema é que o texto bíblico não está interessado em dar esses detalhes que a gente está interessado em saber. Por quê? Porque para eles não tem... Ele está escrevendo para narrar para quem conhece a história e não precisa de todos esses detalhes. Quando Moisés escreve, ele escreve para um povo que está querendo saber quem é o Deus que tirou eles do Egito. E aí ele só está narrando aquilo que o povo já sabia. Moisés não está escrevendo para Luiz, Gabriel, Diego, Rebeca, Paulo, Elaine, no ano 2021. Ele nem sabe que essa turma vai existir. E os caras vão estar perguntando, será que isso foi mesmo? Entende? O problema não é a escritura, a Bíblia está correta. O problema é a minha leitura dela. Será que eu estou fazendo a leitura correta? Será que eu estou percebendo as verdades dentro do texto bíblico? Eu tenho certeza que hoje você vai dormir já com mais tranquilidade. Aqueles bichos ficaram lá dentro mesmo. Aqueles bichos ficaram lá dentro. Vamos para o intervalo? Vamos lá, 10 minutos. Senão, se a cantina não vender nada, eu sou mandado embora. Será que eu pauso? Oi? Será que eu pauso aqui? Ah, pausar a aula? É, amiga, é bom. É pedir para